Será que a inteligência artificial está realmente enfraquecendo o pensamento crítico e as habilidades cognitivas das pessoas? Bem, isso é o que mostra aqui uma pesquisa que eu vou mostrar para vocês. A minha intenção aqui é realmente relatar como que a inteligência artificial tem sofrido críticas do ponto de vista do desenvolvimento cognitivo das pessoas e como que nós podemos usar essas ferramentas para melhorar nosso aspecto cognitivo. Então aqui eu vou mostrar um lado negativo que as pesquisas estão mostrando, mas ao longo dos outros vídeos do canal eu vou mostrar alternativas de como você pode contornar esses problemas e, na verdade, usar a inteligência artificial para se beneficiar e melhorar o seu desempenho cognitivo. Mas vamos aqui dar uma olhada nessa notícia. O uso de inteligência artificial enfraquece o pensamento crítico enquanto consome muita energia. A notícia aqui está dividida em duas partes. Uma primeira está falando sobre enfraquecimento do pensamento crítico, e a segunda parte sobre o consumo de energia elétrica. Como o nosso foco é mais voltado para o desenvolvimento do raciocínio, do pensamento, nós vamos focar apenas na primeira parte da notícia. E eu estou lendo aqui essa notícia através de uma inteligência artificial, que é a Perplexity. Eu acho interessante a proposta que eles fazem, porque aqui no site da Perplexity, eles têm uma parte de notícias, onde a Perplexity analisa várias notícias sobre um determinado tema e faz um resumo, mas também coloca aqui as fontes. Então nós vamos olhar aqui rapidamente o resumo que eles fizeram, mas também vamos acessar algumas dessas notícias para entender um pouco melhor o que está acontecendo. Vamos ver. Novas pesquisas revelam preocupações crescentes sobre o impacto da inteligência artificial nas habilidades cognitivas humanas e no consumo de energia, já que estudos mostram que ferramentas de IA estão simultaneamente enfraquecendo as capacidades de pensamento crítico, enquanto consomem enorme quantidade de energia e produzem informações fabricadas em taxas alarmantes. Isso aqui é uma preocupação de fato. Como é muito fácil você criar informações ali, que na verdade são inteligências artificiais generativas, e elas produzem textos, é fácil você começar a ter uma produção enorme de informações. Então, nós estamos num momento da humanidade que não tem precedentes. Nós nunca vimos algo semelhante ao que estamos vivendo, que é uma capacidade do computador gerar textos, gerar imagens, gerar vídeos sobre o conteúdo, claro, que as pessoas pedem. Mas com uma taxa de confiabilidade ali, às vezes um pouco duvidosa, e também mas o problema maior é uma velocidade muito grande. Então nós estamos vivendo um momento inédito e é uma questão de agora da gente buscar viver nesse mundo que tem essas ferramentas novas e dar um jeito de realmente sofrer o menor impacto possível e tirar o maior benefício possível disso aqui. Claro, o maior benefício que eu estou falando de forma ética, tá? Então vamos ver aqui essa notícia e entender um pouco mais o que está acontecendo. Inclusive aqui, logo no início, nós já podemos ver as fontes. Ele selecionou 48 fontes, na qual ele resumiu. Nós vamos abrir essa aqui, ó, Psychology Today. E essa aqui que chamou minha atenção, que é o PsyPost. É um site inclusive .org, né? Então acho que não tem interesse em fins lucrativos, talvez traga umas informações interessantes pra gente. Habilidades de pensamento crítico se deterioram com a dependência da inteligência artificial. Um estudo inovador da Microsoft Research e da Carnegie Mellon University, examinando 319 trabalhadores do conhecimento, descobriu que o aumento da confiança nas capacidades da IA está diretamente correlacionado com a diminuição do engajamento no pensamento crítico. Então, primeiro ponto aqui interessante. O site está dizendo para a gente
que o estudo foi feito pela Microsoft e pela Universidade Carnegie. É uma universidade, inclusive, muito famosa, né? Não é uma das mais faladas aí no cotidiano, sempre sai muita notícia sobre MIT, uma coisa assim, sobre Harvard, mas a Carnegie é uma universidade muito grande, tá? Então nós estamos falando aqui de uma pesquisa que tem embasamento, né? Não são quaisquer institutos aqui que estão fazendo essa pesquisa, tá? Você está falando da Microsoft. Inclusive, a Microsoft é uma das investidoras do ChatGPT, é uma das responsáveis pelo ChatGPT nesse sentido, e também desenvolve a Copilot, que é a sua própria inteligência artificial. Ou seja, é do interesse deles que não se fale negativamente das inteligências artificiais, né? Mas a pesquisa aqui está mostrando que o aumento da confiança nas capacidades da IA está relacionada à diminuição do engajamento do pensamento crítico. E aqui vem uma questão interessante. A diminuição do engajamento significa que nós aqui estamos agora com o peso de nos esforçarmos, porque, de fato, a IA entrega muita coisa. Ela resume bem textos, ela gera conteúdo muito interessante, mas nós temos que entender que as nossas capacidades cognitivas são nossas, estão apenas dentro de nós. Então, isso aqui é como toda ferramenta, em algum momento pode faltar, e nós vamos ficar dependentes disso. Até que ponto nós vamos depender de uma ferramenta como essa? Eu sei que os cenários apocalípticos, eles são improváveis. E que tipo de cenário que eu estou falando? Da internet toda cair, de ninguém mais ter acesso, de, sei lá, o custo de repente ficar muito alto. São cenários talvez um pouco improváveis, não quer dizer que sejam impossíveis. Mas depender tanto assim a ponto de diminuir nosso engajamento no pensamento crítico é uma coisa muito séria. Por quê? As pessoas estão colocando ali no IA, às vezes informações são muito pessoais, são problemas pessoais, e além de aumentar muito o poder dessas ferramentas, porque elas estão compartilhando informações que não deveriam ser públicas, estão se expondo dessa forma, expondo suas informações, também não estão usando a sua capacidade para resolver seus problemas. Então, é de fato um dilema aqui de como usar essa ferramenta da melhor maneira, ao mesmo tempo não deixar que essa facilidade deixe a gente tão dependente assim. Porque aí há uma espécie de calculadora de altíssimo nível, né? Hoje, se você quiser fazer uma conta simples, poucas pessoas tentam fazer de cabeça. Quando você começa a ter uma conta um pouquinho mais complicada, você com certeza vai usar a calculadora. Mas aqui nós estamos falando de um outro tipo de calculadora, tá? Que nunca antes foi visto por ser humano nenhum, sabe? Então, para quem está aqui só vivendo sua vida normal, acostumou a fazer seus estudos, suas leituras, enfim, nunca precisou, na verdade até precisou em algum momento, mas nunca teve acesso a uma ferramenta dessa, uma facilidade nesse nível realmente tem seus riscos. E aqui a notícia continua. A pesquisa analisou 936 tarefas do mundo real assistidas por IA e revelou que os pesquisadores chamam de externalização cognitiva, um fenômeno em que os usuários delegam processos mentais para os sistemas de IA, em vez de se engajarem em análises independentes. Segundo a análise do Psychology Today sobre diversos estudos, essa terceirização cognitiva tem efeitos particularmente severos em estudantes de filosofia, que normalmente superam todos os outros cursos em testes de raciocínio lógico.
Fiquei um pouco surpreso aqui com esses dados, né? Porque ele está dizendo que geralmente, quando se faz esse tipo de pesquisa, os alunos de filosofia costumam ter as notas ali, né? Se dar bem, ou melhor, eles têm resultados melhores na parte de raciocínio lógico que os outros alunos, né? E provavelmente deve estar comparando com alunos das exatas também, né? Isso é um pouco estranho, mas não é intuitivo, mas é o que eles estão dizendo. Bom, a pesquisa indica que 68,9% dos estudantes desenvolvem preguiça intelectual ao confiar na orientação da IA, perdendo o desenvolvimento cognitivo crucial que vem do enfrentamento da incerteza. Esse ponto aqui é muito interessante, porque quem se interessa um pouquinho pela filosofia encontra rapidamente o assunto da dialética. E às vezes a pessoa não se aprofunda muito, né? Mas quem se aprofunda, principalmente os filósofos que se aprofundaram muito nesse tema, já deixaram muito claro que a dialética é um método fundamental da própria ciência, da busca do conhecimento, que vem exatamente do enfrentamento da incerteza. Então veja, aqui está dizendo que os próprios alunos de filosofia, por confiarem demais na IA, perderam essa parte do desenvolvimento cognitivo, foram diminuindo essa parte do enfrentamento da incerteza. Então, é como se a gente falasse assim, olha, aquelas pessoas que mais se dedicam a essa parte, que é o desenvolvimento do enfrentamento das incertezas, está deixando de fazer isso. Então a gente vê aqui realmente um enfraquecimento cognitivo que é preocupante. E depois eu vou mostrar mais alguns assuntos ou outros temas aqui relacionados a essa parte do pensamento crítico. E vocês vão ver que nós vivemos um momento onde nós temos essa facilidade, que a IA pode responder muita coisa pra gente, mas para que a gente continue tendo um desenvolvimento cognitivo saudável nesse ambiente, nessas circunstâncias, é importante que a gente aprenda a lidar com as incertezas. E a incerteza está relacionada a uma dúvida persistente, a um problema que você não consegue resolver facilmente, e é preciso ter uma coragem para enfrentar essas coisas. Porque o que acontece? A dúvida, o estado de dúvida é um estado muito desconfortável, muito. E algumas pessoas possuem uma resistência maior a esse estado de dúvida. Outras têm uma resistência muito pequena. Tem gente que, nesse caso, seriam realmente o nível de pessoas que estariam aí a um nível mais intelectual elevado ou de filosofia mesmo, mas estou falando de grandes filósofos, tá? Não estou falando de qualquer estudante de filosofia, não, tá? Não vamos confundir as coisas, porque não é qualquer pessoa que vai fazer um curso de filosofia que vai se tornar um filósofo. E também não é uma pessoa, qualquer pessoa que vai fazer um curso de uma graduação de engenharia, matemática, e vai se tornar um matemático, tá? Então, uma pessoa para se tornar um filósofo, se tornar um matemático, ela precisa suportar o peso dessa incerteza permanente e que pode durar muitos anos, tá? Por muitos anos. Não é uma coisa simples. Mas aí você pode perguntar, mas por que você está comparando a maioria das pessoas com esse nível tão alto? É porque aqui a notícia está mostrando que justamente as pessoas que têm essa dedicação, os alunos pelo menos, que têm essa dedicação ao estudo da filosofia, já estão diminuindo a sua capacidade cognitiva. Então, o que nós estamos vendo aqui, as pessoas que teriam uma tendência maior a enfrentamento da incerteza, já não está mais se esforçando tanto assim. Então, a maioria de nós que não está dentro disso aí, dentro desse grupo de alunos, vamos fazer o quê? Vamos confiar mais ainda na IA, né? Então a tendência, se as coisas continuarem dessa maneira, é que a maioria das pessoas diminua o seu nível cognitivo por confiarem demais. Mas também tem aquelas pessoas que, por desconfiarem demais,
podem deixar de ter os benefícios que a IA pode trazer para a sua vida, tá? Inclusive, a IA pode te ajudar sim no seu desenvolvimento, mas você tem que saber usar. Depois vou fazer alguns vídeos dando algumas dicas sobre como usar a inteligência artificial para melhorar o seu desenvolvimento cognitivo. E aqui vamos continuar a notícia. Abre aspas. Quanto mais confiante o trabalhador estava na capacidade da IA de completar a tarefa, mais frequentemente ele percebia que podia tirar as mãos do volante, constatou o estudo da Microsoft. Esse padrão foi especialmente pronunciado entre os participantes mais jovens, com idades de entre 17 e 25 anos, que apresentaram maior uso de ferramentas de IA e a maior externalização cognitiva, coincidindo com scores mais baixos em pensamento crítico. A nossa notícia aqui, nessa parte do desenvolvimento cognitivo, né, esse declínio terminou falando sobre pensamento crítico. Depois começa a parte do consumo de energia, mas não quero entrar nesse tema. Eu vou abordar depois um pouco mais esse assunto de pensamento crítico. Eu vou mostrar para vocês como esse tópico é fundamental para a época que nós estamos vivendo. Vou abrir aqui a notícia que eu abri no site. Tem aqui o SciPost, já falando sobre a mesma notícia. Vamos fazer uma tradução aqui automática. Isso é uma preguiça, de certa forma, né? Da minha parte, mas para a gente não perder tempo aqui lendo a notícia, tá? O estudo sugere que ferramentas de IA podem enfraquecer as habilidades de pensamento crítico ao incentivar a descarga cognitiva. O novo estudo, publicado na revista Societies, não sei se a pronúncia é assim, né? Societies, não sei, sugere que a dependência frequente de ferramentas de inteligência artificial pode afetar negativamente a habilidade de pensamento crítico. Pessoas que usaram ferramentas de IA com mais frequência demonstraram habilidades de pensamento crítico mais fracas, que em grande parte deviam a um fenômeno cognitivo conhecido como descarga cognitiva. Legal que aqui já está trazendo uma informação diferente do que nós vimos anteriormente. Esse efeito foi particularmente pronunciado entre indivíduos mais jovens, enquanto aqueles com maior escolaridade tenderam a reter habilidades de pensamento crítico mais fortes, independentemente do uso de ferramentas de IA. E aqui você veja, eu vou deixar até marcado esse ponto. Muito interessante essa parte. Veja, aqueles com maior escolaridade tenderam a reter habilidades de pensamento crítico mais fortes, independentemente do uso de ferramentas de IA. E isso é muito importante. E se você é uma pessoa que está tendo dificuldade para manter o seu pensamento crítico, ou você está vendo que você está tendo dificuldade nem para manter, mas para desenvolver um bom pensamento crítico, eu vou fazer mais vídeos futuramente sobre isso aí. Eu acredito que possa ajudar um pouco. Isso aqui é interessante porque aquelas pessoas que já têm um desenvolvimento do pensamento crítico melhor, que já praticaram isso aí por mais tempo, essas pessoas se mantiveram com essas habilidades intactas, né? Ou seja, elas conseguem analisar o resultado da IA sem ser tão afetado nessa parte, sem confiar demais. À medida que a IA continua a se integrar à educação, aos locais de trabalho e à tomada de decisões cotidianas, pesquisadores têm levantado preocupações sobre os seus potenciais efeitos nas habilidades cognitivas. O pensamento crítico, a capacidade de analisar, avaliar e sintetizar informações
para formar conclusões fundamentadas é essencial para a resolução de problemas e a tomada de decisões independentes. Ferramentas de IA podem fornecer aos usuários soluções rápidas, mas a dependência excessiva dessas ferramentas pode reduzir as oportunidades de engajamento cognitivo profundo. Vamos ver aqui, então tá vendo, né? Falando sobre reduzir as oportunidades de engajamento cognitivo profundo. A motivação para este estudo surgiu da crescente integração de ferramentas de IA na vida cotidiana de suas potenciais consequências cognitivas. Embora a IA ofereça eficiência e conveniência, há uma preocupação crescente de que a dependência dessas ferramentas possa prejudicar as habilidades de pensamento crítico, disse o autor do estudo, Michael Gerlish, chefe do Centro de Previsão Corporativa Estratégica e Sustentabilidade da SBS Swiss Business School. Bem, vamos ver aqui uma coisa. Vamos ver sobre essa... E quem é este pesquisador? Vamos pesquisar o nome dele rapidamente. Michael Gerlish. Aqui, tá batendo essa informação, né, de que ele é pesquisador aqui no CBS Swiss Business School, né? Essa informação está aqui. Mas aqui, vamos relembrar que ele disse que foi publicado na revista Societies. Vamos ver aqui. Aqui está falando sobre pesquisa. Realmente aqui temos o autor da pesquisa, tá? Aqui em Zurique. Bem, aqui nós temos mais detalhes, sobre a pesquisa dele. Então, nós saímos da notícia, encontramos as fontes da notícia, de onde o Perplexity tirou aquele conteúdo, e nós chegamos aqui à notícia original. Vamos traduzir aqui rapidamente para a gente ver o que o resumo diz. A proliferação de ferramentas de inteligência artificial transformou inúmeros aspectos da vida cotidiana, mas seu impacto no pensamento crítico permanece pouco explorado. Esse estudo investiga a relação entre o uso de ferramentas de IA e habilidades de pensamento crítico, com foco na descarga cognitiva como um fator mediador. Utilizando uma abordagem de método misto, conduzimos pesquisas e entrevistas em profundidade, com 666 participantes de diversas faixas etárias e níveis educacionais. Dados quantitativos foram analisados usando a ANOVA e análise de correção, enquanto insights qualitativos foram obtidos por meio de análise temática das transcrições das entrevistas. Os resultados revelaram uma correlação negativa significativa entre o uso frequente de ferramentas de IA e a habilidade de pensamento crítico, mediada pelo aumento da descarga cognitiva. Participantes mais jovens exibiram maior dependência de ferramentas de IA e menores pontuações de pensamento crítico em comparação com participantes mais velhos. Além disso, maior nível educacional foi associado a melhores habilidades de pensamento crítico, independente do uso de IA. Esses resultados destacam potenciais custos cognitivos da dependência de ferramentas de IA, enfatizando a necessidade de estratégias educacionais que promovem um engajamento crítico com tecnologias de IA. Esse estudo contribuiu para crescente discurso sobre implicações cognitivas da IA, oferecendo recomendações práticas para mitigar seus efeitos diversos do pensamento crítico.
As descobertas ressaltam a importância de promover o pensamento crítico em um mundo impulsionado pela IA, tornando esta pesquisa uma leitura essencial para educadores, formadores de políticas e tecnólogos. Eu acredito que até aqui nós já temos algumas informações que são interessantes para nós, que é realmente essa preocupação com a diminuição ou o declínio das habilidades cognitivas, a diminuição da capacidade de pensamento crítico, baseado na dependência da IA. Bem, eu vou fazer um vídeo depois falando um pouquinho mais sobre o pensamento crítico e por que ele é tão importante nos dias de hoje. Aqui a gente já deu para ver um pouco sobre esse assunto, mas eu vou aprofundar um pouquinho mais posteriormente. Então, é isso. Fiquem com Deus. No próximo vídeo, eu espero que você esteja aqui também e nos vemos lá. Até o próximo.